Então, vamos agora para a quarta dúvida que os alunos mais têm na hora de falar inglês. Eu preciso fazer intercâmbio para aprender inglês? Bom, então vamos ver as nossas opiniões, né? Eu acredito que para aprender o inglês, não, né? Muito pelo contrário. Acho que é legal você aprender aqui para depois você ir para fora, para você então colocar em prática o que você aprendeu. Para você ver se aquelas estruturas estão legais, para você ver se tudo que você aprendeu está sendo colocado em prática, se você está conseguindo se fazer entender. Então, eu acredito que para aprender, não, para melhorar. Por exemplo, eu vou falar um pouquinho de mim, da minha, e depois você fala um pouquinho da sua viagem, do seu intercâmbio, como foi. Então, eu já falava inglês, eu já tinha... Pra onde que você foi, Rô? Boston. E aí, eu já... Vocês viram, né, gente? Não é Boston. Boston. E aí, lá eu já fui falando inglês, já era formada por uma escola de inglês. E o que acontece? Eu acho que o brasileiro, ele tá no mundo inteiro, né? Você vai para qualquer lugar do mundo, vai sair um brasileiro... Vocês vão ouvir aquela frase, ai, que lindo! Isso, é isso. Eu fui onde vem de Donuts, né? Hello, pode falar português, né? Sou brasileira. Então, o brasileiro, ele vai estar em qualquer lugar do mundo, no mundo inteiro, ele tá em algum lugar. Aí você vai pagar um dinheirão para fazer o intercâmbio. Acho legal, né? Você já ir falando... Vai chegar lá, vai ter 40 alunos numa sala, você vai ouvir o português, você vai direto naquele brasileiro, por uma questão de se sentir mais confortável, de insegurança, ouvir a tua língua num país lá fora, e você vai acabar se unindo com esse brasileiro. Então, quantas pessoas não fizeram isso? Pagaram, chegaram lá, fizeram amizades com brasileiros e não aproveitaram como deveria. Né? Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. O que você vai fazer? Né? Au pair, treinei várias au pairs, que são as meninas que vão para trabalhar como babás, para trabalhar com famílias lá. Chegando lá, essas meninas, só vou falar inglês. Aí, no final de semana, ela faz uma amizade com um brasileiro, ela vai falar em português. Então, assim, primeiro, né? Se já que vai fazer, veja bem para onde você vai. Você vai ter contato com o inglês mesmo, né? Pagar para encontrar um brasileiro lá fora, não acredito. Segundo, por que eu acho que você tem que aprender aqui para depois ir? Porque eu conheço pessoas que foram para lá sem falar. Uhum. E como elas não aprenderam inglês, elas não fizeram aula, elas ficaram durante anos falando errado. Porque elas não faziam questão de aprender, elas queriam sobreviver. E aí, se você não tem uma estrutura, um professor para te ensinar, às vezes a pessoa não é autodidata. Então, ela vai indo, ela se vira. Mas ela não vai falar aquele inglês bonito, uma estrutura legal, né? Então, no meu caso, voltando, eu fui falando, formada por uma escola de inglês. Eu cheguei lá, já entendia tudo, fiz curso para estrangeiro, conheci brasileiros, o que tira o seu foco, né? Mas acho que a experiência que eu mais me trouxe, assim, enriquecimento foi trabalhar na pizzaria. Que eu trabalhei lá na pizzaria. Imagina. Menina, que desafio, porque eles me colocaram para atender telefone numa pizzaria. Que é uma habilidade... assim, que você treinou, que é extremamente importante, né? Porque falar em inglês ao vivo e falar em inglês no telefone é diferente, ainda mais a gíria, né, do dia a dia. Sim, muita. E tinha que entender aquele endereço, o pedido, aquela ir rápido. Uhum. E a gente sabe que eles não têm muita paciência para falar. Você fala, né, I'm sorry, can you repeat? Você pode repetir, eles já falam, eita, eles vão perdendo essa paciência. Então, ali eu me vi tendo que ver o pedido, anotar. E tem uma situação que é engraçada, que o motoboy saía para fazer as entregas. E eu tinha que me virar ali, né? E um motoboy deu uns 20 minutos, ele voltou. Aí ele falou assim, Roberta, né? Que é Roberta em inglês. O seu pedido foi para um cemitério. Aí eu falei, como assim? Ele falou, vamos ver o endereço que você colocou. Eu falei, olha, um número que eu não entendi, coloquei errado. Então, foi para o lugar errado, voltou. Olha a importância dessa vivência. Mas eu fui para viver mesmo, já falando, entrava numa padaria, numa manicure, para ver se o pessoal me entendia.
E assim foi indo a minha experiência. Então, minha dica, não vá para aprender, que às vezes pode Sim. ser que você não aprenda, não Sim. tenha essa ilusão. E é um investimento alto, né? Muito alto, né? Eu acho que dá para aprender aqui tranquilamente, com trabalhos de imersão, estudando, se dedicando para o inglês. Escolhendo o método correto. Isso mesmo, né? Que você se identifique, que dá Sim. tudo certo. Como que foi a sua experiência lá fora? Foi muito bacana. Em 2015 eu fui pro Canadá, fiquei 30 dias lá. Foi uma experiência incrível. Eu fui pela minha universidade, então eu tive a vivência de ficar em uma universidade no Canadá. Então, assim, eu me sentia num filme, né? E eu tinha, assim, antes de viajar, eu sempre tive isso comigo. Eu não vou fazer o meu intercâmbio para aprender inglês, porque era um investimento, como até hoje é um investimento muito alto. Então, eu falei, eu quero ir para fazer aquela lapidação, voltar falando bem bonito, quero entender todas as músicas em inglês. Ter fluência, né? Ter a fluência. Só que eu já estudava no Brasil há muito tempo. Então, antes de viajar, eu estudei 6 anos. E foi muito engraçado, porque eu fui com o rei na barriga, né? Porque, assim, eu estudei 4 anos em uma escola com um método tradicional, depois fui para uma outra com um método tradicional, buscar mais a conversação, fiz todos os livros, falei, uau, vou chegar lá, vou arrasar. E aí, na hora que eu cheguei na universidade, primeiro dia a gente faz um teste de nível, né? E quando eu vi ali o teacher, né, fazendo as perguntas, e a hora que eu ia responder, ele fazia assim pra me entender, eu falei, não, gente, o que tá acontecendo aqui? O meu inglês é top! E aí ele falou assim, olha, você é intermediário. Falei assim, really? 6 anos, né? 6 anos. E eu fui pra uma turma intermediária. E ali eu realmente entendi que eu não tinha o inglês que eu imaginava. E foi a primeira vez na vida que eu ouvi a palavra accent. Que foi o que meu professor falou pra mim. Kézia, você tem um sotaque muito forte. Eu falei assim, mas o que é sotaque? Olha... Mas o seu professor lá? O meu professor lá. Uhum. E aí eu falava assim, o que é sotaque? Ele, sotaque... e aí ele começou a explicar, né? Que é a minha transferência do português para o inglês. Então, o brasileiro a gente fala speak, Instagram, Facebook, essa vogal que a gente coloca nas palavras. E aí eu comecei a lapidar, né? Eu fiquei muito triste, mas eu fiz exatamente o que você falou. Eu viajei com uma amiga brasileira, mas a gente fez um combinado. A gente não vai falar português. A gente ficou em casas de famílias diferentes. Então, a gente não... e na universidade, a gente não falava em português. Vocês conseguiram, A gente conseguia, porque era um investimento que a gente estava fazendo, tinha que valer a pena. Uhum. Né? Então, assim, foi algo que lapidou o meu inglês. E ainda assim, eu fui para o nível intermediário. Então, imagina, eu estudei 6 anos. Se eu não tivesse estudado nada... ia pro básico. Básico. Eu acho que tem algumas pessoas que vão sem nada, mas essas pessoas, elas conseguem desenvolver 6 meses, no mínimo... 6 meses, mas não acho que seja algo assim, para aprender você tem que ir para fora, não. Uhum. A nossa escola é uma escola muito boa, o nosso método, né, é um método muito bom, e eu acho que é possível sim aqui no Brasil você aprender a falar bem, se comunicar e você fazer o seu investimento para trazer essa lapidação mesmo. Sim, e até mesmo os programas de imersão que nós estamos planejando, sim. que é trazer a vivência para esses alunos, né? Sim. Que eles vão ter lá, né? De aprender a pedir algo no restaurante, no hotel, no aeroporto, porque, né, a pessoa vai para lá, trava, né? Na hora não consegue pedir um copo d'água, porque travei, fiquei nervoso. Não, e chega lá, que nem você falou, é uma outra realidade, né? Esse aluno, ele tem que... E o entendimento dele, e a fala, Exato. como é que tá, né? Então, ele regride muito da expectativa, que nem você aconteceu, Vai né? falar aquele broken English, Isso. né? Que é o inglês aí travado, você vai conseguir falar palavras só essenciais na frase. Sim, ou encontrar um outro brasileiro e perder aí, né? Então, eu acredito nos trabalhos de imersão, né? Que a gente pode fazer aqui mesmo. Sim. Acredito em dedicação. Exato. Acredito que tem que ir para realmente treinar e aperfeiçoar e melhorar.
Mas para aprender é difícil, né? E eu acho que aprender uma língua não é só aprender como falar. Eu valorizo muito a questão da cultura. Então, é importante. Se todo mundo que faz inglês tivesse a oportunidade de ir para um país aprender a cultura, isso enriquece demais. Sim, né? é bem legal, né? Voltar com aquilo. Bem legal. E a gente volta, parece que tá super fluente, né? É. Mas é outra coisa que eu falo. Não adianta também voltar, fazer um intercâmbio, um super investimento. Não. Aí voltar, eu não vou mais estudar inglês, eu não preciso. Você perde essa fluência sim, né? A gente viu agora na pandemia, né? Que a gente dava aula, dava 8 horas de aula por dia. E você ficou na pandemia, às vezes, 2 anos sem trabalhar. Sim. Você já perdeu a fluência. Sim. Não é que você vai esquecer. É como andar de bicicleta, né? Mas você vai perder a fluência, que eu falo pro aluno. Esse timing, essa pronúncia legal, você perde. Então, é legal voltar e continuar com a mesma commitment, com o mesmo compromisso aqui. Não adianta querer voltar e falar, agora eu fiz intercâmbio e acabou, né? Também É pra vida inteira. Pra vida inteira. É pra vida inteira. Além da experiência, né? O aprendizado. Sim. Ok, Kézia.